Fala, turma, começando mais um Tripé Cast, hoje episódio número 3, olha a coincidência, Tripé 3, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, um convidado daqui a pouco eu vou apresentar, um convidado especial, mas antes disso, nossa plateia, como sempre, linda, maravilhosa, empolgada, hoje recebendo mais dois convidados que são estudantes da Unijorge, então daqui a pouco vai aparecer para vocês aí, né, a galera que veio para conferir como é que funciona ao vivo uma agência de publicidade. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, curta, dê essa moral. E agora vamos anunciar ele que é CEO da Pareto, professor, palestrante, um empresário aí também envolvido com a inteligência artificial. E é o assunto do momento que vamos bater hoje um papo para entender qual é a mudança do cenário hoje das nossas profissões, do mundo empresarial. E vamos apresentar esse querido com uma salva de palmas para Paulo Krenak. Aqui a turma é animada. Gostei. Tem sininho, palmas. Então você já viu que a galera aqui gosta mesmo do que faz. Boa. Paulo, obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. E você aí hoje vai tirar grandes dúvidas nossas, inclusive minha. Porque eu acho que a gente trouxe você mais para uma consultoria gratuita. Os meninos brincaram aqui, rapaz, você vai trazer o cara para fazer uma consultoria. E é quase isso, porque eu acho que acredito que todo mundo aqui esteja muito interessado no seu assunto aí, que é o do momento, que é a IA. Perfeito. Prazer, Lucas. Obrigado, pessoal. Hoje vai ser essa aula gratuita, consultoria gratuita, mas eu vou fazer honrado, porque eu acho muito bacana essas iniciativas aqui no mercado baiano. Você falou aí o CEO da Pareto, na verdade sou o CEO da Pareto Plus Itaim, né? Que aí eu tenho um escritório da Pareto que é lá em São Paulo. Geralmente eu atendo mais contas lá de São Paulo. E aqui em Salvador, especial, eu atendo a Rede Bahia, né? Que é uma grande empresa daqui da Bahia. Mas nessa brincadeira já venho aí há uns 4 anos trabalhando com IA, automação, CGA tradicional, CGA generativa agora. A Pareto é especializada nessa estrutura de IA. Como é que funciona a Pareto hoje para a gente entender? Perfeito. A Pareto, desde 2013, já trabalha com inteligência artificial. O Rica, que é o fundador, já desde 2008. E a gente vem de uma trajetória de otimizar mídia paga com IA, até hoje lançar a TES, tem 2 anos, que é a nossa plataforma orquestradora de IA, que a gente já ganhou alguns prêmios com ela, inclusive do 6º melhor software de IA do mundo, à frente do ChatGPT em 2024, que ficou em 10ª colocação nessa competição. E hoje a gente está com mais ou menos 1,5 milhão de usuários na TES, a gente já está expandindo para fora do Brasil. E na Pareto Plus a gente presta serviço de implementação de IA nas empresas. Então, atualmente eu atendo mais médias e grandes empresas. Tem outros escritórios que atendem empresas menores. Eu tenho também uma outra empresa que é a Tresium, que a gente abriu recente, que é para agências de publicidade, marketing e comunicação. Quem sabe você se torna um cliente também. Então, talvez aqui não seja só consultoria, mas aí é meu CAC gratuito também. Você, né? Vendendo peixe, muito bem feito. E aí a gente tem essa atuação, né, com IA generativa e IA tradicional. Paulo, hoje é o assunto do momento. A gente fala muito sobre IA, né? Virou o assunto das rodas de conversas aí, até de boteco. Essa semana eu estava no boteco conversando sobre IA. E há 2 anos atrás era muito difícil você ver pessoas que entendiam sobre IA ou até praticava, já tinha algum tipo de ação com IA. Hoje está muito mais fluido. As pessoas têm no celular, têm no computador. Se transformou, principalmente essa que eu digo de iniciante, né? Eu digo que a gente tem a IA de iniciante. O carro-chefe está lá, mas a gente tem um de entrada, né? Sim. E essa turma tem muitas dúvidas, né, sobre inteligência artificial. Inclusive, me coloco nesse lugar, apesar de estar estudando muito sobre a IA hoje no mercado publicitário, mas temos muita dúvida. Quando é que surgiu essa sua curiosidade realmente assim de entrar na área e de falar assim, isso aqui é o que vai mudar o cenário hoje das empresas? Quando é que você realmente começou a estudar IA? Apareceu, você falou que em 2013, mas deve ter um momento que você deu um estralo e falou assim, isso aqui agora é o futuro e o presente. Porra, maravilha. Eu comecei empreendendo na agricultura familiar, olha que doideira. Eu comecei a vender barra de cacau aqui em Salvador, eu fazia direito na UFBA, e aí eu, inclusive, tomei a decisão de largar faltando 2 anos para completar direito na UFBA. Eu comecei a vender barra de cacau por conta de meu pai, inclusive é aniversário dele hoje. Nossa, mas aí ele
trouxe essa possibilidade de empreender em cima de barra de cacau, vender coisas relacionadas à agricultura familiar, até que isso, em algum momento, virou eu me juntar com outros sócios e conseguir criar uma startup que escoasse a produção da agricultura familiar, que se tornou o nome, inclusive, Escoar, né? O nome da empresa. E aí, a gente, no meio desse caminho, eu comecei a automatizar alguns processos de pedido. Então, toda vez que um pedido chegava no nosso e-commerce, como é que eu posso otimizar esse trabalho, essa tarefa de processar o pedido, de criar uma melhor rota? Então, comecei a estudar um pouco mais de automação, primeiro, para automatizar o processo de entrega de um pedido, e depois como a gente evoluiu para uma solução também de logística para essas entregas desses pedidos, como é que eu uso IA para montar uma melhor rota, né? Então, comecei a estudar mais nessa linha, até que chegou um momento que eu decidi sair da escola, deixar com meus sócios, e eu conheci a Pareto. Então, a Pareto, na época, já era 2021, se eu não me engano, 2020, 2021, e ela já se posicionava como a primeira assistente profissional do mundo. E aí, rapaz, curioso isso, porque eu já estava nesse estudo de automação, de como é que usa IA tradicional para melhorar a rota e etc. E aí eu entrei na Pareto de fato, né? E aí a gente comecei a explorar um pouco mais dessa parte da IA no marketing. Então, comecei a explorar um pouco mais de como é que você otimiza orçamento de mídia com inteligência artificial, como é que ela toma uma melhor decisão de investimento entre Google, Meta, baseado nos dados da empresa e etc., para você conseguir ter uma maior eficiência do investimento em anúncio. Então, daí que começou, e aí nisso... Eu contei a história bem resumida aqui, mas sim. Foi nessa brincadeira. E aí, curiosamente, como eu larguei a faculdade de Direito não, eu montei minha própria trilha de conhecimento. Então, eu fui hoje, né, acabo bebendo muito de conhecimento autodirigido. Então, muito de paper que foi produzido pelo Google, muito de trilha de conhecimento do MIT, de Harvard, de Stanford. Então, essas empresas, essas universidades e papers, eles geralmente são divulgados de maneira ampla no mercado. Inclusive, o curso de Data Science, curso de IA, você consegue fazer de graça hoje em Harvard, tem certificado, também em Stanford. Então, você consegue estudar por conta própria essas coisas hoje, porque até pouco tempo atrás era um conhecimento muito fechado. Verdade. Né? Eu lembro que, acho que uns 10 anos atrás, bicho, eu estava em São Paulo, em uma palestra sobre futurologia. Massa. Rapaz, nessa época, eu não tinha a menor ideia do que realmente estaria por vir como inteligência artificial, mas sim, esse palestrante falou, daqui a um tempo, eu acho que ele estava falando sobre Big Data na época, sim, ele falou, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, vamos ter uma máquina que pensa com milhões de cérebros para resolver um problema. Enquanto hoje a gente tem uma pessoa resolvendo um problema, você vai ter milhões de cérebros resolvendo um problema. E de certa forma, não é isso apenas, mas ajuda realmente a resolver muitos problemas. Porém, hoje ainda tem muita gente utilizando a inteligência artificial para fazer imagenzinha de trend, para escrever um textozinho, e acha que a inteligência artificial é apenas isso. Sim. Que você falou, ChatGPT, você, por exemplo, tem uma outra plataforma que inclusive é melhor avaliada para algumas áreas, mais do que o ChatGPT, né? Mas tem muita gente que não entendeu ainda como funciona. Como é um assunto muito novo, realmente é complicado, né? A gente está ainda vivendo o momento e entendendo como é que vai ser daqui a um dia, porque a gente está conversando aqui, daqui para amanhã pode ter mudado tudo, simplesmente pelas atualizações aí da IA, né? E o mercado está assim. Como é que você está vendo hoje o mercado? Está conseguindo entender, você que está dentro dessa área e tem empresa que vende, por exemplo, esse serviço, está tendo esse entendimento já dos empresários, ou você acha que ainda está turvo, ainda está em águas turvas? Ainda está um pouco em águas turvas. Você falou de que está sempre se atualizando. Isso, inclusive, é um problema para mim, porque na hora que eu vou montar uma aula, quando eu acho que eu vou poder reaproveitar algum slide, eu nunca consigo, porque já mudou tudo. Mas
Sim, a gente ainda tem muitas pessoas utilizando. O que acontece, né? Hoje as pessoas utilizam IA de uma maneira livre e você tem uma experiência X com IA, que é como você falou, né? Vou fazer uma trend, ou eu vou utilizar para corrigir um texto, ou vou utilizar de uma maneira mais simples. Esses usos, eles são um uso que tem um baixo ganho de produtividade quando você fala de efetividade empresarial, né? Um ganho de otimização mesmo de algum processo de negócio. E muitas vezes as pessoas estão usando isso no seu dia a dia, mas não necessariamente está virando ativo da empresa. Então, você pode ter funcionários que estão dominando IA na sua vida pessoal, mas isso não necessariamente está sendo financiado pela empresa, consequentemente, isso não é pensado por dentro do processo ou virar um processo da empresa. E isso, você tem alguns avanços que quando essa pessoa sai da empresa, não virou nenhum avanço para a própria empresa, né? Então, tem esse primeiro ponto. Muitas empresas não acabam financiando a formação dos seus funcionários em inteligência artificial e, como consequência, você acaba tendo não tem uma criação de ativos empresariais de fato para aquilo. O segundo ponto é que algumas vão pesar a mão mal, né, no como é que eu vou implementar um projeto de IA na minha empresa. Então, na IA tradicional, a gente precisava de times especializados em IA específica, com montar projetos super bem elaborados para você começar a sair do zero com inteligência artificial e demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para você montar uma estrutura base ali de inteligência artificial para algum processo da empresa. Hoje, com a IA generativa, você pode fazer a implementação em 2 sentidos diferentes. Um que é o fazer o projeto, ok, mas pensado pela liderança, onde você realmente vai ter um trabalho ali de mapear processos, entender o que é que você vai transformar e automatizar, o que é que você não deveria fazer isso. E tenho também como é que eu libero para meu time uma ferramenta que consiga dar essa possibilidade deles explorarem mais IA e o treinamento para o time. E aí você acaba fazendo isso em paralelo, eu digo que é uma implementação ampulheta, né? Que é bottom-up e top-down. Então, até chegar um momento em que você consegue ter uma criação de uma cultura de IA com seu time, dando treinamento, ferramenta necessária, e você tem projetos que aceleram mesmo a otimização dos processos da empresa com esses projetos por liderança. Então, você pensar hoje a generativa para implementar num negócio, na minha visão e do que a gente vem experienciado de fazer isso com a centenas já de clientes, não só eu, né, mas também no ecossistema Pareto, a gente já vê que funciona melhor, que é você dar um insumo para o time, dar o treinamento necessário, estabelecer o compliance ali desse uso de IA e ter também os projetos bem pensados a partir das lideranças, e aí com isso você começa a ter uma implementação efetiva. O que é uma implementação efetiva? É que vai te dar algum retorno financeiro em cima disso. Então, qual é o cálculo que geralmente a gente vai usar para medir se a implementação de IA foi efetiva ou não? Um cálculo que é basicamente o tempo, eu posso fazer um ROI direto, que é o tempo gasto com determinada tarefa de um funcionário, menos o custo dessas IAs que vão rodar, né, a partir do processo que a gente vai automatizar ou não, ou usar IA para fazer também, dividido pelo custo de implementação. Se eu for colocar em termos simples, é basicamente isso. Então, isso também guia o que você não deve implementar IA. E isso é um ponto interessante, né? Você não deveria estar implementando IA em tudo. Você não deveria estar automatizando, às vezes, um processo que ele não deveria existir. Então, isso é uma reflexão que geralmente eu trago para as empresas, porque a IA não resolve tudo. Às vezes, você pode resolver com coisas que são remapear algum processo. Às vezes, você pode só automatizar algumas coisas, mas fazendo uma composição disso, você tem um ganho real de eficiência dentro de uma operação. Então, isso é o que a gente acaba fazendo, implementando, e muitas empresas ainda não têm essa visão. Quando a gente faz um assessment antes de iniciar um trabalho, muitas empresas acabam falando, não, porque eu já estou usando IA no meu processo. Tá, beleza, qual é o uso? O uso é, eu dou uma licença do ChatGPT para o meu funcionário e ele está lá usando. E às vezes nem isso, né? Às vezes eu criei um squad aqui e eu sei que tem uma galera aqui usando IA, mas não necessariamente é um uso efetivo mesmo, né? Que está gerando algum resultado financeiro ali para a empresa. Entendi. Tem um tempo assim de implementação da ferramenta? Existe esse demora? A gente tem hoje, para quem é pequeno, médio ou grande empresário aí que está querendo já implementar isso na sua cultura empresarial, existe um tempo assim que você fala, em média é isso que a gente gasta para poder... Olha, assim, se eu pegar empresas menores do que
apesar de eu não atender necessariamente as empresas menores, mas eu já tenho uma noção assim, de algumas que eu já pude ver, você em 3 meses assim já começa a ter algum ganho realmente de, ok, implementei alguns processos, alguma cultura, às vezes o que tem ficado bastante comum agora, o que é bastante comum agora é implementação de chatbots com IA, né? Isso é uma coisa que para algumas empresas é game changer. Se você pegar um exemplo, uma pizzaria, uma hamburgueria ou alguma clínica de dentista, etc., você vai ter um ganho absurdo de eficiência do que seria, às vezes, uma secretária ou uma pessoa que ficaria atendendo ali full time só o WhatsApp, você tem um IA que atende por você no WhatsApp. Isso já é tem sido um baita ganho para algumas empresas menores, né? Assim como automatizar alguns poucos processos de financeiro ou algumas coisas nessa linha, você já tem um ganho considerável. Em 3 meses você consegue pessoas para fazer esse trabalho por você e fora ensinar a utilizar algumas automações ou IAs como essa. Mas quando a gente fala de uma média de grande empresa, já é um processo de 6 meses a 1 ano, 2. Quando a gente fala de Rede Bahia mesmo, a gente tem um projeto longo de médio e longo prazo. Você falou de chatbot, eu lembrei. Antigamente a gente tinha aquela chatice a chatbot é chato, nem sempre a gente consegue. Horrível. Né? Você tem lá, digite 1, aperte 2, digite 2, fale isso, olha aquilo. Meio robotizado. A inteligência artificial tira esse mecanismo robô, né? E dá um tom mais humano, próximo do que a gente faz no dia a dia, que é realmente responder a depender da pergunta e de maneira que às vezes o tom já muda, né? Tem todo um processo diferente aí da inteligência artificial. Mas para ser prático e a gente dar uma dica aí, é uma coisa que eu queria que você ajudasse quem está iniciando. O que é que você indicaria para começar? Estou com a empresa e hoje não tenho ainda o parceiro Paulo Krenak lá para poder fazer a implementação com sua empresa, mas tenho interesse em iniciar. Quais são as ferramentas que você acha que é fundamental assim, para dar o start? Para a pessoa, qualquer empresa, essa ferramenta aqui, ela ajuda? Ou você tem um top 5 para a gente aí dar para nossas... Posso trazer uma... Vou trazer algumas ferramentas, mas antes de ferramenta, o passo atrás mais importante que deve se dar para qualquer decisão em torno de automação e ter esse ganho de eficiência é olhar processos. Primeiro ponto, né? Então, primeiro ponto é olhe para os seus processos. Você tem processo documentado? Você tem um processo que você tem a clareza de que é o melhor fluxo desse processo está acontecendo? Se você já tem algum nível de documentação, você pode inclusive usar a IA para te ajudar a documentar. Então, a primeira dica de todos é pega um ChatGPT, um Gemini. Curiosamente, né? Hoje a IA a melhor IA, o melhor modelo de IA para qualquer uso é o Gemini 2.5 Pro do Google, né? Não é nem o GPT. Isso eu olhei ontem, mas teve pode ter atualizações deles, né? Tá incrível de imagem, de várias coisas interessantes. O Google lançou uma porrada de coisas nesse último mês, né? Mas você pode usar a IA primeiro para te ajudar a documentar seus processos. Então esse é o primeiro passo que eu daria enquanto empresário mesmo. O segundo passo, aí sim, você começa a definir projetos e ferramentas. Então, para cada área específica. Para cada área específica vai acabar tendo uma ferramenta. Ou, por exemplo, a TES. Por que a gente recomenda a TES não só por ser uma ferramenta nossa, né? Tem outras que eu posso citar aqui também, que são orquestradoras. Mas ela é uma ferramenta orquestradora agnóstica. Então, o que tiver de IA lançada no mercado que seja boa, a gente vai colocar dentro da TES, com a possibilidade de você interagir. Então, lançou o Gemini, já vai estar na TES. Lançou a IA do Flux, que é de imagem, vai botar na TES. O GPT de imagem já está na TES. A parte de narração, de transcrição, então, tudo isso já vai para lá. Entendi. Então, priorizar ferramentas orquestradoras, por exemplo, a TES. No Brasil ainda tem a Inner AI, tem também a Adapta, que ela orquestra, mas ela não orquestra, por exemplo, vídeo, imagem, etc. Já não é tão... Você fala orquestra para a gente falar para os leigos que não conhece, ela pega... Vamos lá, que eu também ainda não sou especialista, mas eu entendi. Ela pega várias ferramentas e ali ela consegue direcionar qual é o mais interessante para fazer de determinado serviço, determinada função, é isso? Exato, ela é uma ferramenta
capaz de você utilizar múltiplas IAs nessa mesma ferramenta. Às vezes, para um mesmo uso, você pode usar múltiplas IAs e ela tem essa função também de decidir qual é a IA melhor para alguma coisa, né? Então, tem algumas funcionalidades que facilitam isso, mas nela você consegue montar casos de uso, templates, criar agentes de IA, que é um ponto que a gente pode entrar também, que é um conceito específico, e esses agentes eles conseguirem atuar em áreas específicas do seu negócio. Então, priorizar ferramentas orquestradoras. O que são ferramentas orquestradoras? Essa definição. A TES é uma ferramenta orquestradora que pode ser para uso geral. Aí você tem ferramentas hoje específicas. Exemplo, de imagem, uma que é recém-lançada e pouco conhecida, é a faunaflora.ai. Essa IA ela é uma orquestradora especializada para o designer. Então você vai conseguir mesclar tudo quanto é IA de imagem e vídeo, inclusive de texto também, para uma etapa da criação. E ela tem um fluxo visual muito bom. Então, estava falando hoje, inclusive, com o meu sócio, que ele estava testando algumas coisas na Fauna Flora e ela é muito boa para fazer uma orquestração em relação a tudo quanto é IA de design, etc. Para IA de desenvolvimento, para desenvolvedor mesmo de software e afins, aí você tem o Lovable, que é uma ferramenta que ela já cria, por exemplo... Eu criei uma landing page hoje com ela. Então, a gente criou uma landing page da comunidade que a gente vai lançar, tudo por lá. Aí ele já cria o back-end, já cria o front-end, já cria todo o design ali do que precisa estar na landing page. E isso com um prompt você já fez. Você só precisa hospedar. Já deixa tudo pronto. Então, ela vai criar tudo relacionado a desenvolver app, ou você criar uma landing page, você já pode usar o Lovable. O Cursor AI, ela é já uma ferramenta mais para o desenvolvedor mesmo, que vai ajudar ele a desenvolver melhor alguns códigos, afins. E tem um aqui, eu gosto muito também, que é o Notebook LM do Google. Então, o Notebook LM é uma excelente ferramenta para estudo, e ela é gratuita, você tem a versão gratuita e tem a versão paga. No Notebook LM, eu gosto muito de reunir informações, porque ela é uma ferramenta do próprio Google. Você pode botar lá vídeo no YouTube. Inclusive, quem quiser botar esse podcast lá no Notebook LM, junto com artigo, junto com site, você consegue consolidar isso tudo nessa ferramenta e você mesmo já vai criando trilhas de conhecimento para você estudar. Você vai criando mapa mental a partir dela, você vai criando documentações. A gente documenta a ata de cliente, por exemplo, nele, e aí vai conseguindo saber toda a linha do tempo do cliente com a gente. Então, são ferramentas assim que eu diria que são meu top 5, né? Perfeito. Já deu um norte aí para quem está conversando com IA. Agora, o Brasil, você falou da Pareto, falou algumas empresas. Como é que a gente está nesse processo de evolução? Eu digo, fora as orquestradoras, vamos dizer assim, a gente está tendo grandes desenvolvimentos de ferramentas específicas para IA, ou você acha que a gente ainda está surfando ainda o que vem de fora? Surfando o que vem de fora. Assim, a gente tem algumas iniciativas, como por exemplo o Maritaka AI, o Sabia AI, que são empresas que estão tentando montar seus próprios modelos, mas é muito difícil para o Brasil competir, por exemplo, com a China, com os Estados Unidos, porque o volume de investimento é muito desproporcional e, consequente, e também a gente já tem uma herança aqui que é a dificuldade de investir em pesquisa. Né? Então, para você desenvolver ferramentas ainda mais robustas e a nível cada vez maior de impacto, aí você precisa de um investimento em pesquisa. Tem alguns editais que vão, licitações abrindo agora, mas ainda é muito surfando a onda. Não tem muitas empresas que estão produzindo grandes iniciativas de... Uma curiosidade que eu sempre me pergunto, outro dia eu estava discutindo até com a turma aqui, que a gente falou exatamente isso. Não, qualquer um pode criar uma IA hoje e tal. Eu acho que não é muito bem assim, não. Porque a gente estuda um pouquinho, você vê como é o mecanismo aí de um OpenAI, né? As grandes aí, a DeepSeek que chegou aí até com polêmicas, que pegaram coisas pirateadas, né? Teve algumas coisinhas que saíram assim, mas como é que funciona realmente assim? Precisa de uma super máquina, tem um super processador como o da NVIDIA, tem que ter algo específico ou o hacker que está assistindo vai falar assim, eu vou criar uma IA super poderosa, consegue fazer? Como é essa mecânica assim hoje? Boa.
para eu explicar de uma maneira não tão chata e técnica, aí vou dar um panorama geral. Mas, basicamente, você hoje precisa de uma infraestrutura física de servidores. Então, só isso daí já é um custo bem robusto. Vou só posicionar aqui. Isso é para desenvolver seu próprio modelo de IA. O que é um modelo de IA? É o GPT-4, o Gemini, é o Llama, é o DeepSeek. Eles são modelos de IA. Suas próprias informações, vamos dizer assim. Que ele é um modelo de IA. Sim. Esse modelo de IA, se você é uma empresa e você quer ter um modelo treinado com suas informações, você não precisa desenvolver um do zero. Você pode usar uma função que é uma função chamada RAG, que é Retrieval Augmented Generation, que aí essa função, basicamente, hoje você pode usar ferramentas. A própria Teste tem isso, o próprio GPT, quando você sobe um arquivo, ele começa a pegar os seus arquivos das suas empresas, dos seus processos, e ele vai colocando num banco de dados vetorial. E é como se ele colocasse numa caixinha cheia de gaveta, e essa caixinha cheia de gaveta, toda vez que você fizer uma requisição, um prompt, uma pergunta para essa IA, ela vai consumir alguma dessas gavetas para te dar essa resposta. Sim. Então, hoje você não precisa desenvolver um modelo de IA para você ter uma IA treinada com os dados da sua empresa. E essa função de RAG, inclusive, ela foi uma evolução, porque antes você precisava fazer o fine tuning. Não sei se você ouviu falar nesse termo, mas ficou meio comum lá em 2023, 2022. Mas você não precisa ter um treinamento em fine tuning com essa IA. Você pode ter uma IA treinada com suas informações, por exemplo, os chatbots mesmo que a gente estava falando. Você pode pegar um monte de documentação comercial, um monte de documentação de histórico de conversas que deram certo, treinar ele com esse formato, que é o formato em RAG, né? Que é com essas bases vetoriais. Várias ferramentas já fazem isso sem você precisar saber fazer um RAG, né? Só subir o arquivo lá. Então, isso você consegue fazer tranquilo, sem muito custo. Né? Você vai ter só o custo da ferramenta em si. Mas para você criar um modelo de IA como o GPT, como o DeepSeek e etc., aí você vai precisar de infraestrutura de servidor, você vai precisar de uma porrada de GPU, por exemplo. Por que a NVIDIA cresceu tanto? Porque ela hoje atualmente é a única fornecedora da principal ativo para você ter um desenvolvimento de um modelo de IA, que são as GPUs das placas de vídeo. Né? Então, as placas de vídeo da NVIDIA, elas são o motor físico para que você treine esses grandes modelos de linguagem. Né? Então, aí, além disso, você vai precisar de uma base enorme de informações, e essas informações vão ser utilizadas para treinar esses grandes modelos de linguagem. Ali pode pegar, por exemplo, do ChatGPT, dar uma sugada, eles fazem isso? Pode? Como assim? Por exemplo, o DeepSeek lançou um tempo depois do ChatGPT, do Gemini, e aí tem... o pessoal criticou, dizendo que teve informações que eram de maneira não lícita, vamos dizer assim. E a pergunta é, eles conseguem puxar a informação de outra IA, por exemplo? Eles podem usar IAs para consumir, produzir informações e retreinar essas IAs. Então, isso é possível de ser feito. No caso do DeepSeek, ele é legal. É legal. Porque eu não sei se você viu que o DeepSeek, quando lançou, a Bolsa dos Estados Unidos diminuiu, acho que 600 ou 500 bilhões de dólares. Né? Mas isso é porque o DeepSeek ele conseguiu fazer um modelo de, em vez de você, toda vez que faz uma requisição para essa IA, ela vai usar toda a capacidade dela, ela vai segmentar essa capacidade escolhendo áreas específicas do cérebro dela para te responder, colocando assim em termos mais tranquilos. E isso teve um gasto muito menor de GPUs da NVIDIA que foi utilizado para treinar o DeepSeek. Então, o que o DeepSeek revolucionou e por isso que causou a queda das ações da NVIDIA, de outras empresas relacionadas à infraestrutura, foi porque ele conseguiu deixar muito mais eficiente o processo de treinar um IA. Não deixa de ser custoso, mas foi 10 vezes menos custoso do que você fazer na forma como a OpenAI treinou o GPT. Então, e mais rápido, né? Você imagina, os caras conseguiram em curto tempo, com um investimento menor, um resultado próximo do que o ChatGPT, que demorou muito mais tempo, gastou muito mais grana. E eu acho que cada vez mais vai ser nessa linha aí, né? Vai ter uma hora que a gente vai ter inteligência artificial mais barata, a gente vai ter um processo mais igualitário, vamos dizer assim. Vai ter uma hora que a gente não vai ter mais essa confusão de tanta IA
Exato. Vai ser a gente vai pensar uma coisa, eu acredito que vai ser uma coisa mais ampla, como a gente tem hoje a internet. A internet, quando surgiu, eu lembro que foi um boom muito grande, as empresas ainda não entendiam como é que funcionava, e a gente teve muita gente batendo cabeça, e até hoje tem gente batendo cabeça. E que aí vem uma dúvida que é da maioria dos profissionais. Será que a IA vai substituir minha profissão, vai acabar com a minha profissão? Aí vem minha opinião, né? Depois eu quero ouvir a sua também. Eu acredito que, logicamente, a gente vai ter uma diminuição da mão de obra pesada, vamos dizer assim. Não é nem só de literal mão de obra pesada, mas a pessoa que estava ali fazendo um serviço que demorava ou que precisava de 10 pessoas, talvez com uma só ele vai conseguir fazer esse serviço. O cara que fazia um serviço que demorava 20 horas e precisava desgastar mente, corpo, ele vai fazer algumas coisas em segundos. E isso, logicamente, ajuda algumas profissões. E quem não entrar na área e quem não estudar um pouco, vai ficar próximo do que acontece hoje. O que é que acontece hoje? Se você for olhar a mão de obra pesada que existe no mundo, são de pessoas que realmente não se atualizaram, não entraram em alguma área específica de tecnologia, vamos dizer assim, né? Que é o básico hoje. Você entender um pouco de computação, de internet, é o básico do básico para qualquer trabalho que não seja pesado, vamos dizer, nesse sentido. E a IA, acredito que seja bem parecida. Daqui a um tempo, quem não tiver um pouco de domínio nessa área, também vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de ser mais valorizado. E algumas profissões possam ser até que deixe de existir. Tem um levantamento aí de Bill Gates. Bill Gates, eu gosto das previsões dele, que geralmente acontece. Ele falou que daqui para 10 anos ou um pouquinho mais, professores e médicos provavelmente deixem de existir. De uma maneira talvez agressiva para chamar atenção, mas de certa forma, se você for analisar, tem um pouco de lógica. O cara que dá hoje anestesia, um médico que dá anestesia ali no paciente, daqui a 10, 15 anos, será que realmente um robozinho não vai ter, até menos eu acredito, não vai estar lá só dando uma picadinha ali na pessoa e já injetando a dose certa de anestesia? Um professor que hoje está indo para a sala de aula e que a gente tem uma desvalorização muito grande nessa área, né? Que é uma crítica que todo mundo faz, os professores têm uma crítica muito grande com isso, que trabalha muito e ganha pouco. Provavelmente também ele se especializa e seja um operador de IA. Então, assim, de certa forma, Bill Gates tem suas loucuras, mas tem suas razões. E hoje, você vê o mercado de trabalho, algumas profissões, e eu queria saber quais são as profissões, até para quem está assistindo já ter essa visão de pessoas que estão dentro do mercado, né? Tem alguma profissão específica que você fala assim, ó, daqui a um tempo essa profissão, como o Bill Gates falou, professor, médico, sei lá, publicitário, não vai existir no mercado e vai ser tudo operado por uma pessoa que vai ter toda a mecânica ali na mão? Ou você acha que isso é uma fantasia ainda, é uma ficção? Boa. Eu tenho vários ângulos para responder essa pergunta, mas sendo mais objetivo, hoje eu vejo mesmo acontecer mesmo, porque eu estou bem no front disso, que o processo de empregabilidade ele está muito na mão do decisor empresário, né, nesse caso. Então, no final do dia é o gestor, é o empresário que vai tomar a decisão de ok, eu economizei esse tempo aqui com essa pessoa, né? Com essa atividade que essa pessoa fazia. O que é que eu vou fazer? Eu vou realocar ela para treinar ela, para colocar em alguma outra função, ou eu vou de fato seguir com a demissão, né? Ou eu vou fazer um processo de reskilling, então eu vou requalificar ela para uma função específica, ou também eu posso ir por outro caminho. Eu vou focar vou fazer com que essa pessoa, na atividade dela, foque em algo que é essencialmente humano. Exemplo, eu vou pegar uma pessoa que fazia todo o processo de criação na minha agência, e já que agora eu tenho uma parte de criação muito bem azeitada com inteligência artificial, eu quero que essa pessoa se especialize em se relacionar com o meu cliente e entender a fundo tudo o que ele quer, né, usando essas ferramentas a favor para que ele se desenvolva cada vez mais em termos de relacionamento humano, porque a gente não vai
deixar de querer se relacionar com pessoas. Lógico. E a partir disso eu vou otimizar o tempo dessa pessoa e aí eu vou ter um ganho de margem, por exemplo, nessa atividade, porque eu vou diminuir o SLA com o cliente, eu vou diminuir o tempo de entrega, né, do cliente, vou diminuir meu custo com isso. Então, no final do dia, isso está muito na mão do gestor, do diretor e etc. E isso eu já vi acontecer para todos os caminhos possíveis. Ou a tomada de decisão de, ok, agora eu vou demitir, aqui eu vou retreinar, eu quero que essa pessoa foque em uma área específica. Então, isso é um ponto. Sobre profissões, aí é curioso, né, que o Sam Altman quer matar as agências, por exemplo, né? Que algumas últimas declarações são no sentido realmente de matar as agências de publicidade. Agora, também levando em consideração o contexto das agências de publicidade nos Estados Unidos, você sabia que os Estados Unidos têm menos agências de publicidade do que no Brasil, né? Mesmo tem 14 vezes mais empresas, enquanto tem 10 vezes menos agência do que a gente, porque já é comum o marketing lá ser internalizado, né? Então é mais raro ter agência mesmo. É até mais fácil de matar no caso desse. Mas nesse não caso... Faça isso, né? não faça. Mas eles têm essa... o Sam Altman quer matar as agências. O CEO da Anthropic, que é quem desenvolve o Claude, né, que é um outro modelo de IA, ele quer matar os desenvolvedores. Então, o CEO da DeepMind, que é a divisão de inteligência artificial do Google, ele está querendo agora matar os médicos também. Mas ele, curiosamente, né, ele tem, não matar os médicos, mas no sentido de, ele acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ter medicamentos para tudo quanto é doença, de uma maneira absurdamente rápida, e nisso eu confio bastante, porque tem várias IAs que têm produzido e testado simultaneamente muito mais rapidamente do que a gente tinha de processo científico antes para validar um medicamento, para você testar um medicamento. Você acredita que vamos viver mais? Pode ser, é uma previsão possível, assim. Mas em termos de profissão em si, é muito difícil taxar uma profissão específica, porque tem um detalhe muito importante. Além da gente, enquanto ser humano, querer se conectar com o humano, é muito difícil a gente ter a gente pensar na possibilidade no IA decidir pela gente a ponto dela ficar com a responsabilidade dessa decisão. Você falou do anestesista. Imagina que o anestesista, ele agora ele não precisa mais pensar para bater o ponto ali dessa anestesia, mas ele precisa ser o cara que vai assinar. Então, o anestesista, ele vai ser o cara que vai assinar a anestesia feita por aquele robozinho, por aquela IA, porque se em algum momento der merda, e pode dar, porque ela não tem 100% de eficácia, né? Tanto nos modelos tradicionais, a gente dificilmente chega no modelo de previsibilidade de 100% de eficácia. Assim como também na IA generativa, você tem a possibilidade sempre dela alucinar, que isso não foi resolvido. Você fala muito de generativa. Me explica aí como é que funciona. Pronto. Qual a diferença, até para entender. A IA tradicional é um IA geralmente como reconhecimento de face no seu celular. Né? Vou trazer exemplos do dia a dia. A IA tradicional, que é essa IA que ela é um algoritmo matemático que ele é feito para funções muito específicas, que é a função de classificar, de clusterizar, de prever. Por exemplo, IA de reconhecimento facial, ela é só para isso. Ela foi treinada com uma base de dados sobre rostos de pessoas e ela vai servir só para reconhecer face. Ela vai servir só para... O algoritmo do Instagram é um IA tradicional. Ela é um algoritmo especializado em entender quanto tempo você gasta de atenção rolando o feed para ela otimizar que você fique mais tempo lá. A IA generativa é o GPT. Então, o ChatGPT, por exemplo, é baseado em IA generativa. Ela continua sendo um modelo preditivo, mas ela agora tem a capacidade de gerar coisas além do que ela foi treinada. Entendi. Mas a partir também do que ela foi treinada. Então, ela tem a possibilidade de gerar texto, de gerar imagem, de gerar vídeo, mesmo que não seja estritamente exatamente o que ela foi treinada em cima daquelas informações, né? Ela vai um pouco além. É quase com a capacidade criativa, mas aí tem... A Manus tem isso, não sei se você já ouviu falar dessa, que é a Manus. Manus. Ela tem essa ferramenta que e você dá um comando, mas ela te entrega muito mais que você pede, né? Ela tem essa... Também tem isso. Ela parte do mesmo princípio do ChatGPT? A diferença é que a Manus, ela além de ter a capacidade de IA generativa, ela tem uma capacidade executiva do que ela se propõe a fazer. Então, enquanto no GPT você vai solicitar que você tenha vou dar exemplo que eu estava falando da landing page, tá? Você cria o texto da landing page, o Lovable também foi o exemplo que eu dei, mas a Manus também pode fazer uma landing page. Ao invés de você ter só o texto da landing page como você teria no ChatGPT, você tem
o texto, aí ela mesma pode ser proativa em vou pegar esse texto e vou criar um código aqui para subir essa informação dentro de uma biblioteca de front-end tipo React. E aí eu vou ter a imagem mesmo lá, eu vou criar as imagens também, eu vou criar tudo, vou criar toda a infraestrutura. Então ela vai conseguir executar o que você pediu. É um assistente proativa. É um assistente proativo. Então ela tem essa possibilidade, o operator do ChatGPT também. Mas o ponto é, só para voltar ali o ponto das profissões, né? Eu acho que também é um momento que a gente está vivendo de revolução com inteligência artificial, onde a gente vai poder repensar o que é humano, o que é essencialmente humano. No final do dia, eu tenho uma aposta aí indo para um lado muito fora da caixa, que se você pegar os povos indígenas, né? Os povos originários, etc., que tem toda a forma de viver deles completamente diferente da nossa, inclusive na forma de pensar. Então, se você pega... Meu sobrenome é Krenak, né? Ailton Krenak é um dos grandes lideranças indígenas. Aí eu herdei esse sobrenome, na verdade, mais como uma homenagem a Ailton Krenak. Hoje é o único indígena na Academia Brasileira de Letras. Mas ele fala em alguns livros deles dessa lógica indígena mesmo, onde você, em vez de pensar que a terra é algo que foi feito para te servir e você extrair disso para criar coisas, a lógica dos povos originários é eu vivo para servir a terra. E isso começa a mudar um pouco da dinâmica. E aí, não estou dizendo que a gente deve passar a viver como os povos originários, como os indígenas em si, mas sim a gente ter esse espaço para refletir o que é nosso papel enquanto ser humano, o que é da terra, o que é que a gente vai fazer quando chegar no final do dia tiver um monte de IA fazendo os trabalhos que a gente antes fazia, né? Que isso vai acontecer. Então, esse para mim é uma possibilidade da gente refletir enquanto filosofia mesmo. E isso, até chegar nesse ponto ainda vai levar uns anos. Ainda tem uns 10, 15 anos aí pela frente para a gente começar. Ou daqui a pouco já inteligência artificial já acelera o processo. Tem uma profissão que está surgindo aí no momento, que é o chamado engenheiro de prompt. E tem muita gente de olho nessas profissões agora do futuro, do presente, vamos dizer assim, né? Essa parte de engenharia de prompt, você acha que vai ser uma obrigação até nas faculdades de ter realmente uma matéria para poder entender e formar essa turma um pouco mais especializada realmente em IA? Ou você acha também que isso vai ser uma coisa mais para o futuro, que agora ainda a gente vai engatear? E, assim, eu falo o Brasil em si, tem um processo de atraso muito grande. A gente pega muitas coisas que estão há anos-luz fora do Brasil, Estados Unidos, né, principalmente a China. Muita informação que chega para a gente aqui com atraso. Eu digo no Brasil, vou dizer São Paulo e vou dizer Salvador, por exemplo. Tem muitas coisas que chegam primeiro em São Paulo para depois, com delay, chegar em Salvador, né? E a gente está vivendo isso. Essa profissão, engenheiro de prompt, você acha que é a profissão que você fala assim, essa é uma profissão que está no momento aí, não é só hype não, vai ficar realmente? Você acredita nisso? Eu vejo mais como uma habilidade comum a todos, não vai ser uma profissão. Hoje eu, por exemplo, não contrato engenheiros de prompt, eu contrato agent developers, que aí são outra, que dentro da cadeira de agent developer é uma condição que ele seja um bom engenheiro de prompt. Mas hoje todos os meus funcionários devem ser bons engenheiros de prompt. Mas já tem cara especializado realmente assim? Já tem. E aí mas, empiricamente, estudando? E estudando coisas que... tudo isso... Por que também eu tomei essa decisão lá atrás de não necessariamente seguir pelo caminho da faculdade, mas não porque eu acho que é ruim, não. É porque, de fato, hoje o que a gente desenvolve, o que eu vivo na minha vida, é muito em cima de coisas que ainda estão sendo criadas. Então, o que eu estou falando aqui, por exemplo, o Agent Developer. Tem poucas empresas abertas nessa cadeira de Agent Developer. Mas o engenheiro de prompt já virou coisa de qualquer pessoa. Inclusive, teve um memorando do CEO da Shopify, que é uma plataforma de e-commerce, etc. Ele coloca lá, que eu gosto bastante da forma como ele posiciona para a equipe inteira. Ele tem 4.000 funcionários, né? E ele fala, a partir de agora, é uma expectativa geral que todo mundo utilize inteligência artificial no seu dia a dia. E aí tem outra coisa que viralizou, inclusive, que é, antes de qualquer gestor me perguntar ou solicitar por mais contratações, ele deve provar que não é possível de fazer com inteligência artificial aquelas tarefas que ele está solicitando uma nova pessoa. Então, a engenharia de prompt ela passa a ser uma condição,
Isso já tem empresas fazendo isso. A própria Microsoft fez agora também todo um roadmap de que cada gestor da Microsoft hoje deve ter, além de um time de pessoas, ter um time de agentes de IA. Então, não só a pessoa vai ter que ser um bom engenheiro de prompt, mas também um supervisor de IAs e de times de IAs que vão operar como pessoas também nessa operação. Então, na China, né, a gente já tem, agora foi recente também, a China agora colocou como obrigatório o ensino de inteligência artificial nas escolas, no ensino básico. Mas a China também já está avançada, tendo ensino de lógica de programação. Então, a gente também já deveria estar com alguma coisa de lógica de programação, de também inteligência artificial. Engenharia de prompt, que basicamente é a capacidade de você extrair um melhor resultado de um IA, na minha visão hoje, é uma habilidade para qualquer profissional, de qualquer área. Então, inclusive lideranças, inclusive gestores. E não, se você hoje é um profissional que sabe extrair um melhor resultado das IAs, você vai performar vezes 3, assim, e até mais, a depender do caso. Então, na minha visão, não é uma profissão. Mas existem outras profissões como agent developer, uma profissão que vai ser, que também é muito importante, é a própria cibersegurança. Então, no meio disso tudo, cibersegurança é muito importante. É um assunto que eu acho que vai gerar muita polêmica daqui para frente com as IA. Porque você falou em cibersegurança, você tem aí o pessoal das criptomoedas que já tem uma preocupação, né? Já falou mais que lá para quebrar uma criptografia, por exemplo, dessa, teria que ter uma mecânica, e do outro lado também já teria um rebate dessa mecânica. Mas tem vários assuntos que ainda turbulentos na IA. Direitos autorais, por exemplo. A gente está tendo polêmicas, né? Que você vem aí, vou falar aqui do Brasil, a Turma da Mônica. O Maurício de Souza já reclamou. Opa, vocês estão fazendo os meus desenhos sem me pagar? Então, está tendo algumas turbulências que eu acho que vai dar uma dor de cabeça. O que é que você está vendo aí dessa questão? Até de LGPD, aqui tem aí dados que estão sendo vazados. Vazados, digo, que você mesmo está colocando ali dentro, só que outras pessoas uma hora vai poder utilizar. Não sei se também essa mecânica realmente é assim. Por exemplo, meus dados que eu coloco no ChatGPT, estou fazendo um projeto. Sim. E aí bota a informação, sei lá, vou escrever um livro. Esse livro está indo para o ChatGPT. Alguém vai ter acesso a essas informações uma hora. Como é que funciona isso? O que é que você vê dessa problemática que pode existir no futuro presente, né? Eu digo sim. É um futuro presente. O que é que você está vendo? Perfeito. Quando você utiliza qualquer ferramenta de IA de maneira gratuita, geralmente, você está ajudando ela a treinar com base nessas informações. Necessariamente, se eu chegar e perguntar agora ao ChatGPT, ok, o Lucas colocou no projeto lá o orçamento para, sei lá, comprar copo de quanto? Ela não vai chegar nessa conclusão, não vai me dar necessariamente essa informação. Porque passa por um processo bem complexo desse treinamento, com várias camadas de rede neural até ela tomar essa... É como se você estivesse desenvolvendo um cérebro mesmo. Entendi. Tanto que um engenheiro quando você é um engenheiro de IA para criar esses grandes modelos, você não consegue acessar a linha de pensamento que a IA usou. Você não consegue ver todos os neurônios que foram ativados. Então, nesse ponto, não é exatamente eu coloco lá de maneira gratuita, beleza, está treinando, mas necessariamente ele vai ter acesso, corre um risco mas é um risco muito, assim, que é difícil de mensurar. Aí a recomendação ok, comece a utilizar ferramentas que sejam pagas, que estão criptografando essas informações que eu estou passando lá e não usando essas IAs para treino. Uma outra alternativa comece a desenvolver, não a seu modelo de IA, mas comece a desenvolver seus sistemas de IA dentro da empresa. Então, pega um servidor que pode ser um servidor virtual, pega um servidor virtual, começa a instalar dentro desse servidor virtual suas IAs, coloca também seus bancos de dados vetorial, que é aquele para consumir essas informações. Então, um profissional também, ainda nessa dinâmica de profissões que são tendência, é um profissional que sabe lidar com arquitetura de microserviços, né? Que é uma função específica para você lidar com essas infraestruturas, como também profissionais de dados para processar e tratar esses dados. Quanto melhor
melhor o dado que você tem, melhor o resultado que você vai ter com IA. Tanto para IA tradicional quanto a IA generativa, né? Que aí tem diferentes camadas. Mas dentro desse processo, você tinha perguntado, só porque eu me perdi aqui rapidinho, de direito autoral Isso. e etc. Você enxerga alguma problemática aí agora para até os dados que estão sendo supostamente vazados aí, que você já falou que não tem essa é isso, né? Não é exatamente vazado. Agora a questão de direito autoral de imagem é muito complexo, mas na minha visão as empresas que estão treinando esses modelos de IA deveriam estar, de alguma forma, fazendo alguma correlação de royalties ali com os dados que são consumidos. Algumas legislações, se eu não me engano, da Europa já está indo mais ou menos nesse sentido. E existe até um projeto que até evoluindo um pouco mais isso, que é o próprio CEO da OpenAI, que é o Sam Altman, ele tem um projeto que ele pensa, né, num futuro de 20, 30 anos, que essas empresas de IA, como elas vão estar tão avançadas em fazer tarefas que as pessoas faziam, elas recolherem ela acaba recolhendo boa parte do dinheiro da economia global como um todo, ela começar a dar contrapartidas como uma renda universal para as pessoas, né? Então ele tem um projeto chamado WorldCoin, que é só para dar dinheiro futuro, em cripto inclusive, para dar dinheiro para as pessoas a cada 15 dias. Isso já está vigente, inclusive. Mas teve até uma polêmica, não sei se você viu, que era o pessoal captando a íris das pessoas, etc. Era da WorldCoin, era um projeto lá de São Paulo. Mas existe até esse ponto de, além de você pagar os royalties, né? Essas empresas futuramente terem uma espécie de renda universal, quase que o Bolsa Família universal aí para as pessoas, já que pode causar um grande desemprego, né? Pois é. Você falou um negócio interessante aí. No início você falou que a gente deveria utilizar nossa ciência, né, todo o nosso fundamento aí para ajudar a Terra e não sugar mais da Terra, né, vamos dizer assim. Mas a inteligência artificial está criando uma dúvida muito grande em algumas pessoas aí, de controle realmente, de falar assim, será que esse troço um dia não vai, em vez de a gente controlar eles controlarem a gente tem um risco dessa inteligência artificial virar um superpoder e realmente controlar, porque hoje tudo está conectado na internet. Então, se você falar uma bomba atômica, um sistema atômico, hoje está controlado pela internet, é um botãozinho ali que você apertar, destrói metade da humanidade. Então, assim, existe um perigo nisso? Você acredita que a gente tem um risco de acabar com a humanidade com essa inteligência artificial? Você vê que isso é mais uma ficção aí que a gente está criando. Boa. É bom começar a dar bom dia para começar a agradecer. Eu dou educado, bom dia, boa tarde, por favor. Por favor. Mas isso, na verdade, até melhora o resultado dela, sabe? Mas por que, rapidinho, só para a gente entender, por que essa mecânica? Ela, se você... faça esses testes, tá? Comece a fazer ser mais gentil com a IA e peça para ela respirar profundo antes de te dar a resposta. E isso é curioso. Mas tem alguns papers que mostram que isso melhora o resultado da IA. Como ela foi criada baseada muito em interações humanas, etc., é natural que ela tenha um processo de rapport com o humano, é o processo de, ok, se ele está me tratando bem, eu vou também tentar espelhar, porque isso deve agradar a ele. Então... Tem alguns mecanismos que, se você realmente tratar ela melhor, ela te dá a resposta melhor. Tem alguns artigos que mostram exatamente isso. Tem um que é só decidir respirar. Mas, enfim... E ajuda o humano também. Que ajuda o humano também. Respira um pouquinho. E aí, existe um risco de... Falando sério, existe um risco mesmo de a gente avançar num nível que a IA fuja do controle. E existem duas linhas de avanços de IA, né? Uma linha ok, vamos moer aqui de avançar em uso de IA e deixar cada vez melhor a ponto da gente descobrir qual é esse limite do risco. E outro ok, vamos dar uma pausa vamos dar, não uma pausa, mas à medida que a gente vai avançando na capacidade da IA, a gente tem que ir criando em paralelo algumas travas, né? E algumas coisas que consigam controlar ela. Então, tem algumas empresas que vão focar mais nessa trava. Então, teve até alguns fundadores da OpenAI
que saíram da OpenAI para fundar, inclusive, empresas que são segurança. especializadas em segurança da humanidade pela inteligência artificial. Inclusive, alguns líderes técnicos, como o próprio CTO, o próprio aqui foi CFO, CEO da OpenAI. E eles criaram suas próprias empresas, inclusive, de segurança da humanidade. De empresa, da humanidade. Como é que a gente vai garantir que a IA não vai fazer besteira? Porque a gente tem alguns papers, inclusive alguns artigos que mostram, algumas vezes a IA, ela mentindo, ela tomando a decisão de mentir para a pessoa, para só dar conta do... só dar conta da tarefa, às vezes, sabe? Tipo assim, dar uma enrolada e etc. E tem e aí tem essa preocupação, porque não necessariamente, hoje é até melhor isso, né? Hoje você consegue, como eu falei, não tem como um engenheiro que desenvolve isso descobrir exatamente todo o processo de decisão que ela tomou para dar a resposta. Então, você não tem um total controle do que é que ela vai responder, e quando você começa a trazer IAs como a Manus, que a gente falou, que ela, além de ter a possibilidade de te responder, ela vai fazer também, isso começa a colocar em um risco maior, porque ela pode escolher fazer coisas, de dizer que está fazendo uma coisa, está fazendo outra, inclusive, e de alguma forma prejudicar as pessoas. Então, tem até alguns protocolos de risco que estão sendo criados para mitigação de risco com IA, mas não vou dizer que meu Deus do céu, daqui para ano que vem a gente já vai estar com um risco gigante já, mas do jeito que estamos caminhando, daqui a uns 5, 10 anos, a gente pode chegar a um nível de a realmente arriscar de alguma forma a humanidade, por isso tem empresas sendo criadas para isso. A dica é dê bom dia, boa tarde, gratidão a IA. Pelo menos seja amigo. Seja amigo. Seja amigo, pelo menos você já está com alguma coisa ali andada. Exato. Mas tem o risco também do computador quântico, né? Que é isso, a gente fala de criptografia, aí tem outras coisinhas assim que acabam aumentando. Que é uma outra viagem também, essa outra parte viagem quântica aí, que já é um outro assunto aí pra gente tratar no podcast. Mas vem cá, você se imagina, ou tem uma... Vou voltar lá no início que eu falei que fui para uma palestra, e um palestrante falou sobre futurologia e disse que daqui a 10, 15 anos iria existir o que a gente está vendo hoje. Você tem uma previsão sua, assim, daqui a 2030, 2040... a humanidade vai ter um processo totalmente diferente do que a gente está vivendo hoje? Você tem algo assim que você imagina que seja bem diferente da nossa atualidade? Eu digo de maneira geral, as empresas não vão estar mais nessa mecânica, nosso sistema de transporte vai estar totalmente modificado, automatizado. Hoje a gente tem os carros elétricos e automatizados, vamos dizer assim, que são os Teslas, já vem várias aí que estão trabalhando para que a gente tenha sistema de transporte mais independente até da parte humana, vamos dizer assim, né? Mais mecanizado. Você acredita que a gente está, daqui a 20 anos a gente vai viver esse processo real, ou isso ainda vai... Você tem uma previsão sua? Olha, eu não tenho uma previsão minha, apesar de ter uma visão XY, mas eu posso dizer algo que eu desejo. Eu desejo que seja dessa forma, porque é muito difícil, porque passa por muitos processos decisórios. Exemplo, a Arábia Saudita agora tem IA legislando. Isso é um processo decisório. Eles tomaram a decisão de criar um IA para fazer a legislação. Eu posso afirmar para você que hoje a gente não estar fazendo coisas com IA ou estar fazendo coisas com IA está muito mais sobre a decisão das lideranças do que da capacidade da própria IA. Então a gente já tem capacidade da própria inteligência artificial bem orquestrada, bem implementada, de, em tese, né, tirar emprego de muita gente, de fazer. Então isso tudo parte da decisão da liderança. Então, na minha visão, se eu, estando continuar em cadeiras de liderança ao longo desses 15, 20 anos, minha ideia é sempre de como é que eu começo cada vez mais a qualificar o ser humano enquanto ser humano, a desenvolver inteligências essencialmente humanas. Então, teve o show de Murilo Gun agora no domingo, que é um amigo meu também. E aí a gente foi jantar depois conversando, e nele ele fala também que... É um cara fantástico, né? Eu adoro ele. É muito bom. E ele está exatamente explorando essa parte do que é a inteligência essencialmente humana. Ele até brinca no show também
que o ChatGPT tem inveja da gente da intuição. Porque como é que o ChatGPT olha pra gente e fala, rapaz, essa ideia veio de onde? A gente fala, do nada. Porra, do nada eu precisei comer um monte de papel, um monte de informação para eu poder começar a pensar isso. Como é que isso vem do nada? Então, existe esse do nada, né, que é a nossa intuição, que é a nossa capacidade de conexão com as emoções, que é uma capacidade indo também para essa questão dos povos originários. O Ailton Krenak fala muito de sonhos, a capacidade de sonhar, a capacidade de se conectar através dos sonhos com outros povos e afins. Então, eu adoraria que a gente focasse, enquanto humanidade, cada vez mais em habilidades essencialmente humanas, onde a gente desenvolvesse de maneira cada vez mais densa inteligência emocional, de você conseguir se conectar genuinamente com a pessoa, de você conseguir desenvolver que um cara lá atrás falou, amar ao próximo como a si mesmo. Porque no final do dia, o propósito, na minha visão, ele já está dado há 2.000 anos atrás. Né? Independente de religião e afins, para mim, eu acredito fielmente cara, nosso papel aqui é aprender a amar, inclusive aprender a amar ao próximo, inclusive os inimigos. E no momento que a gente está usando, no final, o nosso trabalho, o que a gente faz, é um meio para que você desenvolva isso também. Então, se no meu trabalho eu estou desenvolvendo amor, se no meu trabalho eu estou desenvolvendo minhas relações humanas, se no meio desse trabalho eu estou, de alguma forma, contribuindo para que o planeta ele continue bem para as outras pessoas e afins, e eu estou economizando uma porrada de tempo que eu estaria gastando em frente a uma tela, para mim esse é um caminho que eu vejo com muito bons olhos, né? Eu vou em busca desse caminho, em busca de cada vez mais conexão humana, em busca de mais conexão com a natureza, e em busca de ter deixar um monte de agente de IA, um monte de robô fazendo trabalho que é chato. Então eu vou em busca disso. Mas se isso vai acontecer, se não acontece uma guerra no meio do caminho, aí só Deus sabe. Só ChatGPT, inteligência artificial para responder. Enfim, é muito problema. Massa, muito bom o papo. Hoje a gente bateu o recorde de tempo. E a pessoa já botou 10 vezes ali. Encerrando. Eu falei, o papo tá bom, vou deixar. Mas já quero te agradecer, meu irmão, por ter vindo. O papo foi muito interessante. Já ficou aqui uma deixa para mais um convite. Pô, maravilha. Que é a questão da computação quântica, da história do quântico, que é muito interessante, né? O fundamento quântico, que eu adoro essa ciência, vamos dizer assim, e que eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente está vivendo hoje. Né? E parabéns aí pelo seu trabalho, muito bom, seu conhecimento vasto. Tenho certeza que deixamos lá a cabeça da galera turbulenta e erupção ali para poder ter mais ideias, começar a trabalhar. Vou deixar um espaço também para você passar a sua mensagem aí para a galera, o que é que você daria de sugestão para quem está com 18 anos. A gente está com a turma hoje da Unijorge aí, está começando a vida profissional, e acredito que você tenha muito a agregar aí para essa juventude, né, com o seu trabalho, o seu conhecimento. Qual é a dica que você deixaria para essa turma que está iniciando hoje o trabalho, para a gente encerrar? Perfeito. Naquela câmera ali para você. Essa daqui, né? Isso. Perfeito. Então, você que está iniciando sua vida, sua carreira ainda agora, é essencial que você, no mínimo, aprenda a extrair um melhor resultado das IAs. A gente tem muita ferramenta disponível de maneira gratuita, de maneira paga, e tem muito treinamento gratuito disponível. Então, hoje, a própria OpenAI, se você buscar OpenAI Academy, ela vai te ensinar a fazer o melhor prompts. Ou até no Google mesmo, ele tem uma trilha de conhecimento sobre IA generativa e IA tradicional. Vocês podem buscar lá também a trilha de IA do Google. Então, vai pesquisando. Ou pergunta para o ChatGPT. E aí também tem a própria Hugging Face, né, que é já mais avançado para quem já é mais desenvolvedor e etc. Vocês procurarem a trilha da Hugging Face, que é o braço, a tradução, né? É a face abraçante, mas ela tem uma trilha sobre agentes de IA, que é inclusive a tendência que eu posso dizer para vocês que agora é o que eu falei, né? Hoje eu contrato agents developers, não engenheiros de prompt, que qualquer pessoa do meu time deve ser um bom engenheiro de prompt. Então, você buscar por esse conhecimento de como criar agentes de IA é extremamente importante. E, no mais, um outro conhecimento, uma outra dica que eu posso dar é: lembre-se que você é um ser humano e que a gente tem um aspecto do ser humano que nenhum IA vai ter, que é a capacidade de sentir.
E essa capacidade de sentir, a gente desenvolver cada vez mais essa faísquinha, né, do sentir, a ponto da gente aprender a amar. E aí, isso daí para mim é o mais importante de tudo, independente de AI, de qualquer coisa. Conversamos hoje com essa inteligência artificial. Meu irmão, muito obrigado. Vou encerrar com uma salva de palmas que você merece. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Olha, você que ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu no canal depois de uma dessa, por favor, dê essa moral. Chegue esse conteúdo, faça chegar esse conteúdo para mais pessoas, porque quando você faz isso, interage, ajuda o nosso algoritmo. E quero agradecer mais uma vez a sua presença aí. E até a próxima!